essa troca. E aí, se eu não me engano, só em junho, talvez, é que eu vou precisar mais uma vez, né, de ter essa troca em relação ao curso, né, que eu estou finalizando. Mas aí, vamos dar sequência. Pessoal, eu queria só conferir com vocês se eu coloquei certo a pastinha com os PowerPoints. Alguém chegou a dar uma olhadinha para ver, me contar se tá certo o lugar, se deu para ver? Porque eu ainda estou um pouco capengando nessa parte de colocar material. Eu queria só saber com vocês se alguém teve a curiosidade de olhar lá na pastinha que está compartilhada com vocês, para saber se eu coloquei no lugar certo. Alguém deu uma bisoiada lá? Tem uma parte escrito, acho que matemática, aí tem uma parte do Lucas, da Larissa, aí eu coloquei uma pasta Fernanda. Alguém chegou a ver se apareceu para vocês? Só para eu saber? Que aí qualquer coisa eu tenho que modificar. Depois vocês me contam? Alguém dá uma bisoiada lá rapidinho e me conta se tá correto, se não Sim. apareceu. Alguém? Thalita, você quer falar? Eu dou uma olhada para a senhora. Tá, muito obrigada, viu? Pessoal, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Me contem, por gentileza, se vocês estão vendo. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Beleza. Beleza. Bom, para quem não estava aqui semana passada, né? A gente começou a falar um pouquinho a respeito dos nossos polígonos, né? Acabou que a gente até pulou uma parte aqui que precisávamos falar, né? Mas com a intenção de explorar um pouquinho mais dos polígonos. E aí eu volto hoje só para a gente fechar, né, a parte que nós começamos na semana passada. Não sei se todo mundo estava aqui na semana passada, mas estávamos falando então do que é um polígono, né? E aí a gente fez a seguinte definição, que o polígono vai ser uma figura plana, fechada, formada por segmentos de reta. Por exemplo, esse polígono bonitinho aqui, né? E aí a gente acabou avançando aqui um pouquinho e já partindo para os principais polígonos, né? Mas ficou faltando uma partezinha aqui para trás que a gente vai explorar um pouquinho agora, tá? Como eu falei para vocês, é uma figura plana fechada, né? Então sempre a gente vai ter um ponto de início, um ponto, né, de final, que provavelmente é o mesmo ponto, né? Porque a gente tem segmentos de reta. Alguém mandou alguma coisa aqui? Mandou. Deixa eu ver aqui. Ah, então deu para ver, né, Thalita? Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Então eu acho que eu acertei o lugar de colocar lá. Obrigada. Aí, então, beleza. O que a gente consegue observar nesse nosso polígono aqui, por exemplo, né? Todo polígono que a gente for tratar, ele vai ter, inicialmente, né? Como a gente observou aqui, segmentos de reta. Então, o que são os segmentos de reta desse polígono em especial, né? Por exemplo, eu tenho um segmento de reta AB, que é esse que liga o ponto A com o ponto B. Tem um segmento de reta BC, segmento de reta CD, segmento de reta DE, segmento de reta EF, segmento de reta FA. E a gente consegue observar, né, que o mesmo ponto em que eu comecei a contagem, né, eu também finalizo. Bom, quais são os elementos do meu polígono, né? A gente chegou a falar um pouquinho, né, na semana passada, mas vamos relembrar aqui. Isso daqui, né, esse encontro aqui de segmentos de reta, alguém lembra o nome dele? Esse pontinho aqui? O que ele representa? Alguém lembra do nome? Tem um pouquinho a ver com o ângulo que a gente viu na outra aula. Alguém arrisca o nome dele? Alguém arrisca? Um chute? Alguém? Isso daqui a gente chama de vértice. Vocês já ouviram essa antes? Acho que sim, né? Quando a gente falou do ângulo, a gente falou do vértice, né? Sem o S ali, só o vértice, ok? Então, todos os encontros dos nossos segmentos de reta, nós vamos chamar de vértice, ok? Eu fiz a mesma coisa, de vértice. Ok. Bom, então esse meu polígono, ele possui vértices. Além disso, o segmento de reta a gente também costuma chamar de lado, né? Então é muito comum a gente falar assim: ah, tem um polígono de lado igual a tanto, né? Então, o que é esse lado? É o tamanho do segmento de reta, né?
Lembrando que o segmento de reta tem começo e tem final. Se ele tem começo e tem final, eu sou capaz de pegar uma régua, encaixar entre vértices e medir, tá? Então, o nosso polígono ele vai ter vértice, lado, tá bem? Olhando para esse polígono nosso aqui, pessoal, o que mais vocês conseguem observar de elementos que estão nesse polígono aqui? Alguém consegue ver mais alguma coisa que a gente não contabilizou ainda? Como um palpite aqui? Alguém? Alguém? Esse polígono, além de ter vértice e lado, o que mais ele tem? Tem ângulo? Exato, ele tem ângulos, né? Então, cada um desses vérticezinhos que eu tenho aqui, eu tenho um ângulo, né? E a ideia é exatamente essa. E isso, na verdade, aí, Amanda, você está me dizendo o nome dele. Isso aí é importante também, ele também vai ter um nome, né? Só que, inicialmente, a gente vai olhar os elementos desse nosso polígono, né? Então, ele tem vértice, ele tem lado, e ele tem, em cada um dos vértices, ele tem um ângulo, né? E aí, é importante a gente olhar para esse ângulo aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho o ângulo D, eu tenho o ângulo E, tenho o ângulo F, tenho o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C aqui também, né? Então, esses ângulos aqui são os ângulos que a gente chama de ângulos internos, né? Então, deixa eu anotar isso aqui. Ângulos internos. Bom, se eu estou especificando ângulos internos, é porque eu também vou ter ângulos que são Externo. ângulos que são externos. Então, quem são esses ângulos externos, né? Os ângulos externos são aqueles que estão formados, né, do ladinho aqui, ó, do outro ângulo, né? Esse ângulo aqui vai ser chamado de ângulo externo. Tá bem? Então, eu tenho os ângulos que são internos e os ângulos externos, ok? Bom, além de tudo isso aqui que a gente falou, isso aqui, vértice, lado, ângulo interno e ângulo externo, isso existe em qualquer polígono que eu tenha, né? Então, por exemplo, a gente viu aqui semana passada, né, o nome dos nossos polígonos, né? Então, eu vou ter... No triângulo isso vai acontecer? Vai. No quadrilátero, também. No pentágono, também. O hexágono, também. Heptágono, enfim. Qualquer polígono que eu tenha, de qualquer tamanho, tudo isso daqui sempre vai acontecer, tá bem? Bom, além disso daqui, né, a gente consegue olhar algumas relações olhando para esse polígono de uma maneira geral. Coisas que a gente consegue observar. Primeiro, esse polígono que eu coloquei aqui, que a Amanda bem falou, ele é de qual tipo mesmo, Amanda? Que você mandou aí? Você falou? Hexágono. Hexágono. E como que a gente conclui que ele é um hexágono? 6 lados. 6 lados? 6 vértices. Perfeito, perfeito. Ele vai ter 6 lados, 6 vértices e, portanto, ele vai ser um hexágono. Olhando para esse hexágono em especial, por ser hexágono, ele também vai ter um outro elemento que eu não coloquei aqui. Porque esse outro elemento, ele não vai ser de qualquer polígono, não. Alguém arrisca qual é um elemento que está faltando aqui dentro desse polígono? Alguém arrisca? Eu ia falar planície, mas eu acho que não. Ia falar o quê? Desculpa? Planície. Não. É algo que é muito comum, é muito comum. A gente vai ter aqui dentro desse polígono também, isso aqui, ó. Finge que tá reto, viu, gente? O que seria isso daqui, se eu tivesse feito reto? Alguém arrisca? 2 triângulos. Não, esse roxinho que eu tô fazendo. Ah, sim. O que é? O que é isso? Diâmetro? Nossa, eu tô horrorosa aqui. Quase diâmetro. Tem a ver com diâmetro. Tem a ver com diâmetro. Também começa com D. Parece um trapézio. Na verdade, eu quebrei, né? Na verdade, isso aqui é uma diagonal. Né? Então, a partir de agora, no hexágono, por exemplo, eu vou ter também diagonais. Ou seja, essa aqui horrorosa que eu fiz é uma diagonal. Mas se eu fizer aqui também, ó, vocês vão imaginar que tá retinho, outra diagonal.
Se eu saio daqui e vou para cá, ó, outra diagonal. Então, a partir de agora, nesse tipo de polígono aqui, eu também vou ter um elemento a mais, que vai ser a diagonal. Diagonal. Muito bem. Por que eu falei que a diagonal não vale para todos os polígonos? Alguém tem um palpite do porquê que eu falei que não vale para todos? O tanto de lado? Desculpa, fala de novo, por favor. O tanto de lado? Isso aí, porque, por exemplo, né, vamos lá nos nossos tipos de polígonos, né? Olha para o triângulo. No triângulo, tem como eu ter uma diagonal? Então, se eu tenho aqui ó, um triângulo, Não. não tem como. Então, o conceito de diagonal, ele não vai valer para o triângulo, né? Mas e para o quadrilátero? Vai valer. Para o pentágono, também vai valer. Para o hexágono, também vai valer. O único que está de fora é o triângulo, porque ele não tem como ter diagonal. Tá bem? Então, a partir de agora, os nossos polígonos vão ter ângulos internos, ângulos externos, lado, vértice e diagonal. Tá bem? E aí, a gente vai observar o que está acontecendo com esses elementos, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de perímetro, todo mundo lembra o que é um perímetro? A soma dos Não. lados? Isso aí, soma dos lados. Então, se eu estou falando em perímetro, pensando aqui nos nomes que a gente acabou de dar, né? É a soma dos segmentos de reta. Então, se eu quiser o perímetro, por exemplo, desse polígono estranho que eu fiz aqui, eu vou pegar o lado AB, somar com BC, somar com CD, somar com DE, somar com EF, somar com FA. Isso é o perímetro. É como se eu quisesse saber o contorno da minha figura, né? Eu costumo brincar que é uma associação muito boa a gente pensar em cerca ou em muro, né? A cerca é um perímetro. O muro, quando a gente faz muro na casa, é um perímetro, né? E aí, não sei se da geografia também a gente tem esse conceito, que aí a gente fala o perímetro urbano. O que significa o perímetro urbano? Alguém aí já viu? Vocês já ouviram essa expressão antes? Ou perímetro urbano, ou perímetro rural. Vocês já ouviram antes essa expressão? Já. Já, né? E o que significa isso quando a gente fala, então, perímetro urbano? Ah, tal coisa aconteceu no perímetro urbano. Quer dizer que aconteceu no contorno urbano, né? Então, aconteceu dentro daquele contorno relacionado ao urbano ou rural, né? Algo do tipo. Perímetro, então, vai ser o nosso contorno. E a gente também poderia considerar, por exemplo, o preenchimento desse polígono. E se eu estiver falando de preenchimento do polígono, alguém aí lembra do que eu estou falando? Se eu fosse colorir, né? Todo o meu polígono aqui dentro. Alguém lembra? Exato. Perfeito. Se eu preencher o meu polígono a partir de agora, se eu quiser colorir ele, eu estou falando, então, da área, né? E aí, só para não deixar dúvidas, a gente fala área interna, né? Mas por mais que seja meio redundante, né? Tipo subir para cima, mas a ideia é boa da gente ir lembrando. Então, área interna do meu polígono é quando eu preencho, né? Então, só para a gente fazer uma associação, o perímetro é como se fosse o contorno, né? A cerca, o muro. E a área é como se fosse o espaço que eu tenho dentro da cerca, né? Então, por exemplo, se eu quero construir, seja uma casa, se eu quero construir um canteiro, se eu quero construir alguma coisa, eu preciso saber a área que eu tenho. E a área, então, é o espaço interno que a gente tem entre o perímetro. E a partir de agora, todos os polígonos que eu tenho, eu vou ser capaz de contar os lados, eu vou ser capaz de medir os lados e de saber a área deles, né? É claro que cada polígono vai ter uma regra. Cada polígono vai ter um jeito diferente, né? Porque, como a gente viu aqui, nós temos vários polígonos, né? E não faz sentido a gente colocar uma regra para todo mundo, né? Então, cada polígono tem uma característica. Portanto, cada polígono vai ter também uma área, né? E ainda falando dessa parte aqui, além de olhar para o perímetro e olhar para a área, eu também consigo olhar para outras coisas mais interessantes aqui dentro do nosso polígono. Por exemplo, eu consigo dizer qual é a soma de cada um dos ângulos internos do meu polígono. Nesse polígono em específico, eu não sou capaz de dizer para vocês cada um desses ângulos. Não consigo, eu teria que ter mais informações. Mas eu consigo, com toda a certeza do mundo, dizer qual é a soma de todos os ângulos internos de um polígono.
E aí eu queria saber, puxar lá da memória de vocês. Alguém aí lembra como que eu descubro a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer? Alguém aí lembra? Tem na memória? A gente costuma chamar de SI, que é a soma interna. Alguém lembra? Qual é a estratégia? Certeza que vocês já viram. Alguém arrisca? Se dividir todos, pô. É uma ideia. Se eu vier aqui e fizer uma divisão do meu polígono, né, em triângulos, por exemplo, talvez seja uma boa ideia. Então, a ideia aqui é a seguinte: eu vou partir de um vértice e vou quebrar o meu polígono em vários triangulinhos, tá? Quando eu quebrar ele em vários triangulinhos, a gente consegue uma relação. E essa relação nos diz que todo triângulo, não sei se alguém aí vai puxar na memória, a soma dos ângulos de dentro de um triângulo qualquer é sempre igual a quanto? Alguém lembra? Tem até um experimento, né? Alguém aí lembra? 180? Isso. Perfeito. Então pensa só. Se cada triângulo, deixa eu fazer essa anotação aqui em cima, ó. Se cada triângulo tem dentro dele 180 graus, e se no meu caso específico aqui do hexágono, quantos triângulos eu formei? É isso. Ó, formei um, concorda? Esse aqui, 2, esse aqui, 3 e esse aqui, 4. Concorda? Saindo do F, né? Saindo do F aqui, eu levo ele até o B, levo até o C, levo até o D, e eu tenho 4 triângulos. Bom, se eu sei que um triângulo tem 180, para falar da soma do hexágono, o que eu vou fazer? Soma interna. 180 vezes 4. Perfeito. 180 vezes 4. Beleza. Mas e se eu tiver agora, por exemplo, um pentágono? Qual vai ser a soma interna dele? Aí a gente vai ter que pensar. A gente vai ter que rabiscar aqui um pentágono qualquer. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. E pensar quantos triângulos eu consigo formar aqui dentro. Então, vou pegar aqui, vou formar um aqui, vou formar um aqui. Vou formar 3. Então, a soma interna de um pentágono, que tem 5 lados, vai ser 180 vezes 3. 180 vezes 3. Perfeito. Só que agora, eu não quero ficar desenhando mais. E se eu tiver algum polígono com muitos lados, né? Vai ser muito difícil de desenhar. Então, eu quero entre aspas, uma regra geral, uma maneira simples de encontrar a soma dos ângulos internos quando eu tiver agora um polígono qualquer. Para isso, a gente vai puxar na memória um tantão agora, ó. O que a gente vai pensar? Ó, se eu saio, quantos vértices tem o polígono que tem 5 lados? Tem 5 vértices, né? Eu pego esse vértice aqui para mim. Se eu levar desse vértice, vou fazer até de outra cor. Se eu saio desse vértice e vou para o vértice vizinho, eu formo triângulo? Sim ou não? Não. Não. Mas se eu sair desse vértice e vou para outro que não é vizinho, eu formei triângulo. Se eu sair dele e fui para outro, formei triângulo. Se eu sair dele e for para outro vizinho, vai formar triângulo? Sim ou não? Não. Não. Então, olha que interessante. Vamos observar se isso acontece também no hexágono. Vamos lá. Se eu peguei o F, se eu ligar o F no A, não forma triângulo. Mas se eu ligar no B, no C, no D, formou. Se eu levar no F, também não forma triângulo. Então, a regra é o seguinte. Se eu pego um vértice e escolho o vizinho da direita ou o vizinho da esquerda, não forma triângulo. Mas se eu pegar qualquer outro que não seja vizinho, vai formar triângulo. Bom, quantos são os vértices aqui mesmo que são vizinhos? Quantos são? 2. 2. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou observar quantos vértices tem o meu polígono, por exemplo.
Esse aqui tem 5. 5. Mas eu tirei os dois vizinhos. Quanto que dá 5 menos 2? 3. Olha o 3 aqui. Ei, Exato. Olha o 3 aqui. Será que é uma coincidência? Vamos verificar no próximo. Ó. Esse aqui tem 6 lados. Se eu tirar os dois vizinhos, quanto que dá isso? Quanto que dá? 6 menos 2? 4. Olha o 4 aqui. Isso não é coincidência. Então, pensa aqui comigo agora, hein? Vamos explorar um pouquinho essa ideia. Se eu tiver um polígono de 10 lados, como que eu vou encontrar a soma interna dele? Vai ser o quê? A soma interna de um polígono de 10 lados? Alguém arrisca? 180 vezes 8? Perfeito. Então, a partir de agora, se eu te dou um polígono muito grande, né? Você sabe quantos lados ele tem. Você tira 2 e multiplica por 180. Bom, qual seria uma forma legal da gente escrever essa fórmula que a gente descobriu? Bom, essa fórmula que a gente descobriu, a gente vai escrever assim, ó. 180 sempre vai ter que aparecer, porque é triângulo. Então, o 180 ele não está fora da história, não. Ele está sempre aqui dentro. 180 sempre vai acontecer. Só que agora eu quero saber quantos triângulos eu consigo formar. Se sempre eu tiro os dois vizinhos, então eu vou dizer que a soma interna vai ser 180 vezes n menos 2, em que o n é o número de lados. E essa fórmula, ela vai funcionar sempre, em qualquer tipo de polígono que você estiver tratando. Então, a partir de agora, n é o número de lados. Então, se eu te falo assim, olha, agora eu vou te dar um polígono de 100 lados. Qual é a soma interna dele? Uai, 98 vezes 180. Tá? Eu nem preciso desenhar mais. Ah, mas eu quero desenhar para conferir. Pode, não tem problema. Fica à vontade. Mas a ideia é que essa fórmula ela vai valer para qualquer polígono que eu tenha. Qualquer mesmo, até o triângulo, né? Se a gente pensa no triângulo, também funciona. Por quê? Triângulo, 3 lados, 3 menos 2, 1. 1 vezes 180, 180. E para um quadrilátero? Um quadrilátero, 4 lados, menos 2, 2, 2 vezes 180, tá? Portanto, a partir de agora, qualquer polígono que eu tenha nessa vida, sempre a soma dos ângulos internos vai ser igual a 180 vezes o número de lados menos 2. Porque a gente sempre exclui os dois vizinhos, o vizinho da direita e o vizinho da esquerda. Tranquilo? Tranquilo? Bonitinho? Lembravam disso? Ou não? Alguém não lembrava? Eu não lembrava. Não lembrava. Eu não lembrava. Normalmente essa fórmula, tem gente que só fala, ó, faz aí. Eu, particularmente, eu não sei vocês, mas eu não gravo fórmula nenhuma. Se vocês me perguntar agora uma fórmula, dependendo de qual, eu não sei contar para vocês, não. Mas eu tenho uma memória muito boa. E a minha memória, para entender o motivo, funciona muito bem. Então, por exemplo, eu não vou mentir para vocês. Se vocês me perguntassem essa fórmula antes da nossa aula agora, eu não saberia lembrar ela agora de cabeça, não. De vez em quando eu faço umas colas aqui embaixo, porque eu não lembro fórmula. Mas eu lembro de onde veio a ideia. Então, por exemplo, se você lembra que a ideia é contar triângulos e tirar os vizinhos, você não precisa gravar fórmula. Você entendeu o conceito, né? Então, eu prezo pela ideia da gente entender o conceito. Porque fórmula, você gravou ela hoje. Amanhã, você não sabe ela mais, não. Tem um tanto de fórmula de física. Eu não sei nenhuma. Mas se eu entender a ideia, eu consigo chegar nela, né? Acho que só... Eu tô mentindo aqui falando que eu não sei nenhuma. Pitágoras eu sei. Mas o resto, dependendo do que é, eu não sei, não. De cor, não sei de jeito nenhum. Aquilo que a gente não usa muito, a gente acaba não gravando tanto. E se você entende o motivo, já é alguma coisa para você lembrar, né? Eu penso dessa forma. Bom, então a gente tem a soma interna. Show de bola. A gente também consegue contar o número de diagonais que o meu polígono vai ter, tá? E essa contagem do número de diagonais é muito parecida com isso aqui que eu fiz agora. Só que eu acho que eu vou precisar de um espaço maior do que esse daqui, então eu vou só fazer uma gambiarra aqui para a gente ter um espaço maior aqui, porque eu acho que eu rabisquei demais. Então, deixa eu só voltar aqui.
Beleza? Ok. Então, né? Além da gente observar a soma interna, a gente também consegue contar as diagonais. E para a gente contar as diagonais, eu vou fazer parecido com o que a gente fez anteriormente, que é tentar entender a ideia, tá? Então, para isso eu vou começar com um polígono menor, tá? Então, como o triângulo não tem, então eu vou para um polígono de 4 lados, qualquer. Então, eu venho aqui um polígono de 4 lados, tá? Finge que tá bonito. Nesse polígono de 4 lados, quantas diagonais eu consigo formar? Alguém aí arrisca? Deixa eu escrever o nome, que aí vocês me dizem o nome. A, B, C e D. Quais diagonais eu consigo formar nesse polígono ABCD ali? 8. Qual? Desculpa. Quais diagonais? Quantas? Duas. Duas. E quais são elas? DB a C. Perfeito. Então, se eu saio de A a C aqui, é uma diagonal. E se eu saio de DB, outra diagonal. Então, olha que legal. Vamos anotar as informações. 4 lados gerou 2 diagonais. Vamos anotar isso. Beleza. Agora, se eu tiver um polígono de 5 lados, por exemplo, né? Então, vou fazer um rabiscado aqui mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Esse ficou horroroso, mas vai dar para entender. Aqui eu vou dar nome de A, B, C, D e E. Tá? Quantas diagonais a gente vai ter aqui? Bom, nesse momento agora a gente já tem que pensar um pouquinho mais. Vamos começar olhando para o vértice A, tá? Então vamos focar no A. Se eu sair do A e for para E, não forma diagonal. Então, saindo do A, eu vou para D, eu vou para C, não tem como ir para B. Agora, olha para o B. Para o B, eu não posso ir nem para A nem para C. Então, eu posso ir para o ponto E e posso ir para o ponto D. Vocês estão contando aí as diagonais? O C agora. O C já foi para A, né? Então, não preciso fazer de novo. O C não vai para B, não vai para D, mas ele vai para E. E o D também já saiu ali, né? Se vocês olharem, é aquela estrela, né? Como que chama mesmo? É estrela de Davi? Não, essa não é de Davi, não. Só a estrela mesmo. Então, a gente tem uma estrela aqui, né? Mas ok, vamos anotar as informações. Quando eu tenho 4 lados, eu tinha 2 diagonais. Quando eu tenho 5 lados, eu consegui formar quantas diagonais aqui? Vocês contaram? Tenho AD, 1, AC, 2, BE, 3, BD, 4, CA já foi, CE, 5, e aqui já foi também, né? Vocês concordam? Sim ou não? Sim ou não? 5 diagonais. Ok. Agora, quando eu estiver aqui, nesse de 6 lados, né? A gente vai ter um pouco mais de paciência, ó. 1, 2, 3. Aí agora vamos pro E, né? 4, 5, 6. Esse aqui. 7, 8. Esse aqui só vai sair para o A, 9, e acabou, né? Então, aqui eu tenho 6 lados e 9 diagonais. Será que a gente consegue achar, igual a gente fez aqui anteriormente, ó? A gente achou uma regra, né? Que estava acontecendo. Será que aqui a gente também consegue uma regra? Alguém aí consegue enxergar uma regra? Esse não é óbvio, tá, pessoal? Esse não é óbvio. Mas esse tem uma coisa acontecendo aqui, ó. Por exemplo, olha para cada vértice. Quando eu olho, por exemplo, para quando tem 4 lados, cada vértice sai em quantas diagonais? Uma. Olha quando eu tenho 5 lados. Uma também. De cada vértice saiu quantas aqui agora? Uma. Ó, do D saiu para o A e saiu para o B. Então, vocês concordam comigo que aqui está saindo 2 risquinhos vermelhos? Aqui saiu, do A só saiu 1. Aqui agora saiu 2, olha só, tem 2 risquinhos.
Quando eu aumentei para 6 lados, olha aqui, tá saindo quantos risquinhos desse A? 3. 3. Então, olha o que está acontecendo. Quando eu aumento o número de lados, eu também aumento a quantidade de diagonais que vão sair de cada vértice. Beleza. Só que, além disso, vamos pensar aqui comigo. Cada vértice, ele vai formar diagonal com os outros pontos, né? O vértice, ele não forma diagonal com os vizinhos também. E agora, ele não forma diagonal com ele mesmo. Certo? Então, primeira coisa que a gente vai pensar é o vértice não forma diagonal com ele mesmo e nem com os vizinhos. Então, com certeza, eu vou ter que, primeiro, excluir os nossos vizinhos e o próprio vértice, tá? Então, eu vou ter que excluir os vizinhos e o próprio vértice. Beleza. E aí, vamos pensar, né? O número de vértices que eu tenho no total. Vamos olhar ali, ó. Vamos olhar no caso do 4 lados primeiro. Se eu tenho 4 lados, beleza, 4 lados. Cada vértice, né? Eu tenho 4 vértices. Beleza. Só que eu vou excluir os vizinhos, né? Então, se eu for excluir os vizinhos, eu vou contar com quantos vértices aqui? Excluindo os vizinhos e ele mesmo. Vou contar com quantos aqui? Se eu tirar o A e os 2 vizinhos dele, sobra quantos vértices para ele formar diagonal? Alguém arrisca? Só sobra o C, né? Entenderam essa ideia? Eu estou tirando o A e estou tirando os 2 vizinhos, o D e estou tirando o B, porque ele não forma diagonal nem com ele mesmo e nem com os 2 vizinhos. Então, só sobra o C, que é 1. Então, 4 vezes 1. Só que aqui, vocês concordam que a diagonal que sai de A e vai para C é a mesma que sai de C e vai para A? Sim ou não? Sim. Então, quando eu multiplico pelo número de vértices que eu tenho, eu estou contando elas 2 vezes. Qual é a maneira que a gente tem de tirar essa diferença? Quando eu conto uma coisa 2 vezes. Como que eu tiro essa diferença? Alguém lembra? Quando eu conto 2 vezes uma coisa que era para contar uma vez só. Como é que eu tiro essa diferença? Alguém Menos arrisca? 2? Melhora isso. Melhora isso. A ideia é essa. Só que não é menos. Alguém falou. Isso aí. Divide por 2. Ou seja, vou dividir por 2. Então, ó, tá começando a nascer a ideia aqui. 4 vezes 1 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Cheguei no número de diagonais. Mas vamos verificar se isso é uma regra. Se isso acontece para todo mundo. Então, vamos ver se a regra está válida. Aqui eu tenho 5 lados, então é 5. Eu vou pegar um vértice e vou tirar os vizinhos e ele mesmo. Se eu olho para o D, tiro os vizinhos e tiro ele mesmo, quantos vértices sobram? Nesse caso aqui dos 5 lados. Se eu tiro o D e os 2 vizinhos, quantos vértices sobram? 2. Perfeito, 2. Mas eu contei cada um deles 2 vezes. Então, eu tenho que tirar essa diferença. E para a gente tirar essa diferença, a gente divide Por 2? Exato. Bom, 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 2, 5. Cheguei no 5 aqui também. Ainda não sei se isso é uma fórmula. Vamos verificar para o último aqui que a gente tem. A ideia é a mesma, ó. Tenho 6 lados, então vou pegar 6. Se eu olho para o A, por exemplo, tiro o A e os 2 vizinhos. Quantos vértices sobram para eu fazer diagonal? 5. Quantos vértices sobram? Ó, eu 3. tenho 6. Isso aí. Tenho 6 lados. Se eu tiro o vértice A e os 2 vizinhos, sobram 3 vértices para gente. Então, eu tiro o A, o B e o F. Vai sobrar o C, o D e o E. Bom, mas eu contei cada um deles 2 vezes. Fala de novo? Aqui não tô entendendo, não. Tá. Ó, então, o que eu tô fazendo? Ao invés de chegar, de entregar para você a fórmula, eu estou tentando mostrar de onde veio a fórmula. Tá? Existe uma fórmula fechadinha do número de diagonais. E eu queria mostrar como que chega nela. Então, o que eu estou fazendo aqui é meio que
um caminho mais longo para a gente entender por que dessa fórmula, né? Porque algumas vezes eu posso só falar para você, ó, a gente encontra o número de diagonais usando isso aqui, ó, tá. Mas de onde veio essa ideia? Então, o que eu estou fazendo aqui é mostrando de onde veio a ideia. E aí, essa ideia é meio que, entre aspas, tentativa e erro. Então, o que eu estou fazendo? Eu peguei 3 exemplos que eu consigo contar, né? Então, eu estou pegando 3 polígonos, os primeiros 3, né, que tem diagonais, e eu contei manualmente, né? Então, primeiro eu peguei ali com 4 lados, contei manualmente 2 diagonais. Peguei ali 5 lados, contei manualmente 5 diagonais. Peguei 6 lados e contei manualmente 9 diagonais. Até aí você entendeu? Sim. Sim, beleza. Aí agora eu tô exagerando, tá? Não preocupa não que eu tô exagerando mesmo. Eu quero observar se existe uma relação entre o número de lados do meu polígono e o número de diagonais que eu encontrei. Então, eu estou querendo saber se, com 4 lados, eu encontrar 2 diagonais, se existe uma relação entre esse número 2. Por que 2? Por que eu não encontro um número maior do que 2? Tá? Então, eu quero perceber o que está acontecendo com esse número de diagonais quando eu mudo o tamanho do meu polígono, né? E aí, inicialmente pensando no polígono de 4 lados, eu estou observando o seguinte. Se eu tenho 4 lados, eu tenho 4 vértices, tá? E a gente vai pensar em diagonal. Se eu paro e olho só para o ponto A, tá? Se eu paro e olho só para o ponto A, ele não vai formar diagonal nem com o vizinho B e nem com o vizinho D. Ele só vai formar diagonal com o C. Tudo bem? Por que isso? Porque se eu sair de A aqui, fazer ele de verdinho, tá? Se eu sair de A e for para D, eu vou andar em cima do lado. Se eu saio do A e vou para o B, eu também vou andar em cima do lado. E eu quero andar dentro do meu polígono, né? A ideia de diagonal é essa, é sair de um vértice, ir para outro, sem passar pelo lado, passando por dentro do polígono. Então, se eu pego o A, deixo ele paradinho, e olho para B, não forma diagonal. Se eu olho para D, não forma diagonal. Ele só forma diagonal com o C. Tá certo? E aí, o que eu fiz? Bom, se ele não forma diagonal nem com os 2 vizinhos e nem com ele, o que eu vou fazer é pegar o número de lados e subtrair 3. Quando eu pego o número de lados e subtraio 3, nesse caso, sobra 1. Tá? Só que eu tenho 4 lados, então eu multiplico isso por 4. Só que aqui eu estou considerando que A que vai para C e C que vai para A está sendo duplicado. É como se eu estivesse contando isso 2 vezes. Então, eu vou dividir por 2. Para quê? Para eu contar isso só uma vez. Tá? Aí, agora, olhando para o polígono de 5 lados, o que eu vou fazer? A mesma coisa. Eu tenho 5 lados, então eu vou escrever o 5 aqui do ladinho, ó. 5 aqui. Só que se eu olhar para o D agora, eu vou excluir quantos pontos em relação à minha contagem de diagonal? Bom, eu vou excluir o próprio D, porque ele não forma diagonal com ele mesmo. Vou excluir o C, porque ele é lado. E vou excluir o E, porque ele também é lado. Então, só vai sobrar para eu fazer diagonal, o ponto D só faz diagonal com o B de bola e com o A. Ou seja, só sobrou 2 opções para ele. Então, isso é 5 vezes 2. Só que, mais uma vez, eu contei duplicado. Então, eu dividi isso por 2. E aí, cheguei no número de diagonais. E aí, o mesmo eu estou fazendo agora com o hexágono. O que eu estou fazendo? Estou olhando só para o A a princípio, né? Então, eu tenho 6. 6, que é o número de lados. E aí, olhando para o A, de novo, eu vou excluir o próprio A, então eu tiro 1. Vou excluir o B, porque ele é lado, e vou excluir o F, porque ele é lado também. Então, quantos pontos vão sobrar para eu formar a diagonal? Bom, vai sobrar o C, vai sobrar o D e o E. Portanto, vão sobrar 3. Tá bem? Só que, de novo, eu vou contabilizar que saindo de A e indo para E é a mesma coisa que saindo de E e voltando para o A. É o mesmo segmento, né? Eu ando no mesmo caminho. Então, eu não posso contar ele 2 vezes, né? Então, eu vou dividir isso por 2. E aí, aqui, né? 6 vezes 3, 18. Dividido por 2, eu chego no 9 que eu contei manualmente, tá?
Aí você pode me perguntar, beleza, mas para que isso, né? Para a gente pensar agora. Se eu tiver um polígono muito grande, de novo, né? Se eu tenho um polígono muito grande, eu não quero ficar contando diagonais. Eu não quero ter que ficar fazendo desenho. Então, qual vai ser a regra para eu saber o número de diagonais? Bom, a ideia é, de onde vem a fórmula? Se a gente olhar para a primeira expressão, 4 vezes 1 dividido por 2. Se a gente olha para a segunda expressão, 5 vezes 2 dividido por 2. E se a gente olha para a última expressão, 6 vezes 3 dividido por 2, a gente consegue perceber, ver se vocês concordam comigo, ou se eu estou viajando na batatinha aqui. A gente consegue perceber que o número de diagonais a gente faz primeiro o número de lados do polígono, né? A gente consegue ver isso aqui, ó. 6, 4, 5. Sempre o número de lados que tem o meu polígono primeiro. Depois, vê se vocês concordam comigo. Para chegar no 1, eu fiz 4 menos 3, que foi excluir os dois vizinhos e o próprio vértice. Para fazer a chegar no 2 aqui, eu fiz 5 menos 3. Por quê? Eu tirei o vértice e os dois vizinhos. Aqui também, para chegar no 3, o que eu fiz? Peguei o vértice e tirei também os dois vizinhos. Então, a partir de agora, o número de diagonais, ele depende do número de lados do meu polígono. Depois, o número de lados menos 3, que é o vértice e os dois vizinhos, dividido por 2. Essa é uma fórmula, né? Então, lembrando aqui que n é o número de lados, né? Então, n é o número de lados. Qual é a vantagem disso daqui? A vantagem é que, a partir de agora, se eu tenho, por exemplo, um polígono de 1000 lados, eu não preciso desenhar ele para saber quantas diagonais ele vai ter. É só jogar no n o valor 1000. Se eu quero saber aqui, só para a gente testar, né, em relação a essa parte aqui, o número de diagonais que tem um polígono de 10 lados, bom, diagonais é igual a 10. Aí eu vou excluir o próprio vértice e os dois vizinhos, então vai dar 7 dividido por 2. 10 vezes 7 dá 70. 70 dividido por 2, 35. Então, eu ganho a ideia de que eu não preciso mais desenhar um polígono de 10 lados para saber quantas diagonais ele tem. Eu tenho certeza que ele tem 35 diagonais, tá? Acho que foi o Wesley que me perguntou. A ideia, Wesley, é a gente entender de onde vem, né? Eu acho muito estranho chegar aqui e falar para vocês, ó, calcula a diagonal assim, ó, n vezes n menos 3 dividido por 2. E às vezes eu fico um pouco até meio chata com isso, porque quando a gente não sabe de onde veio isso, não faz sentido, né? Quem explica isso? De onde veio isso, né? Como é que eu posso afirmar que isso é verdade? Quem me garante que isso é verdade? E se isso não funcionar quando eu tiver um polígono de 30 lados? E se isso falhar quando eu pegar um polígono de 31 lados? Por que tem que ser n? Por que eu tenho que tirar 3? Por que eu não tirei 5? Por que eu divido por 2? Qual que é a ideia? Por que eu não divido por 9? Tá? Então, até, pessoal, eu queria que depois vocês me contassem. Porque é claro que tem gente que vai falar assim, eu quero só a fórmula, me dá aí a fórmula, que eu vou decorar esse negócio e vou usar. Eu não acho legal só decorar a fórmula, né? E eu acho que a gente, como estudante, e eu também sou estudante, a gente tem que questionar. Tem que questionar, né? Por que eu tiro 3? Por que não tirou 5? Né? Qual que é a ideia? Por que tira 3? Alguém aí já perguntou, por exemplo? Por que 180 na soma do triângulo? De onde veio isso? Alguém um dia acordou e falou, isso vale 180. Não. Tem um motivo, né? E às vezes eu acho que a matemática fica muito incompreendida, né? E às vezes até julgada, porque tem gente que acha que a matemática é só fórmula. É só aplicar. Pega a fórmula lá e joga. E não é bem assim, né? Acaba que eu, por gostar um pouco de matemática, eu acho que tudo tem que ser dito, né? Por que divide por 2? Por que eu não posso dividir por 9? O que me impede de dividir por 9? Se eu dividir por 9, o que vai acontecer? Tá? Então, eu gosto dessa parte da gente entender. E eu queria que vocês questionassem, né? Por que 3? De onde você tirou isso? Né? Será que brotou da mente? Será que tem uma explicação? Tudo na matemática tem uma explicação, né? E eu, como entusiasta da matemática,
Eu tenho o hábito de mostrar. De onde veio? Pitágoras. Todo mundo aí deve lembrar Pitágoras. Quadrado da hipotenusa igual quadrado dos catetos. Mas e daí? De onde veio isso? Será que foi Pitágoras mesmo que inventou isso? De onde veio? É verdade? Sempre funciona? Será que existe algum momento que isso falha? Tem coisas que a gente tem que perguntar. Às vezes eu noto nos alunos, não sei se é o caso de vocês, medo de perguntar, né? E tem gente que até brinca, porque Deus quis. Beleza, a gente sabe que muita coisa, às vezes, não são explicadas, mas tudo tem justificativa, tudo tem um porquê, tudo tem de onde veio. E eu queria que vocês tivessem liberdade para isso, pessoal. Eu adoro aluno curioso que fala, não quero dividir por 2, não, quero dividir por 5. Por que você dividiu por 2? Tá? Então, me perguntem mesmo, se vocês não estiverem entendendo também, me avisem. E também, se vocês quiserem, a gente quer só a fórmula, trabalhar com a fórmula, tá tudo bem também, né? Mas eu realmente gosto da geometria em especial e eu gosto de entender o motivo, né? Porque fica tão chato quando eu, né, por exemplo, falo assim, não, divide isso por 2 aí e aplica, vai dar certo, né? Sem a gente saber o porquê. Tá bem, pessoal? Vocês entendem essa parte da minha ideia? Eu sei que, é claro que eu não espero que ninguém aqui fique fazendo essas contas que eu tô fazendo, né? Não, mas a gente não quer fazer isso. É claro que não. Isso é só uma explicação do porquê que tira 3, do porquê que divide por 2. Tá claro, pessoal? Professora, só uma pergunta, tipo assim, Sim. no de 4 ali, você tirou 2, né? De 2 lados ou 1? Eu não entendi, tipo, a fórmula do 3 vai ser usada para todas? Sim. Aí, o que eu fiz, né? Na verdade, eu não sei se você percebeu, eu fiz para 4, para 5, para 6. E aqui agora, essa daqui que eu vou fazer um quadradinho nela aqui, ó, ela é uma geralzona. Agora, essa daqui, ela vai valer para qualquer um. É claro que aqui, né, só não entra o triângulo, porque ele não tem diagonal. Mas essa fórmula vai valer para todos. E aí, ali no 4, né, o que eu fiz para achar esse 1 foi fazer 4 menos 3 dividido por 2. E aí, esse 3, 4 menos 3 deu esse 1 aqui, ó. De onde veio esse 1, né? Veio do 4 menos 3. Por que eu tiro 3? É o próprio vértice e os 2 vizinhos. Então, eu sempre tiro 3. Assim como no anterior aqui, né? A gente tirou 2, porque não formava com os 2 vizinhos. O triângulo, né? Aí agora, eu tiro 3 porque eu tô falando de diagonal. E um ponto não faz diagonal com ele mesmo. Então, eu tiro sempre 3. Então, por exemplo, igual eu fiz aqui embaixo, né? Se eu tiver um polígono de 10 lados, como é que eu vou fazer o número de diagonais dele? Eu pego um vértice, tiro 3, né? Então a gente considera ele. Então, 10 é o número de vértices que eu tenho. Depois, 10 menos 3, que dá 7. Então, eu já coloquei o 7 aqui de uma vez. Dividido por 2, para a gente não contar 2 vezes a mesma diagonal. Então, isso deu 35, porque eu já apliquei a fórmula. Tá? Mas de onde veio essa fórmula? Veio da ideia de observar as diagonais que a gente consegue contar, né? Se eu colocar um aqui de 10 lados e ficar contando até 35, a gente morre do coração e ainda não chega no número certo, né? Às vezes ainda confunde, erra, rabisca errado, né? E a ideia é essa. Tá bem, pessoal? Tudo bem? Isso. Claro, Thalita. Eu concordo plenamente com você. Isso aqui não é óbvio. Isso daqui, eu não acho que ninguém aqui vai acordar amanhã de manhã falando, diagonal. Não, sem problema, tá? E aí eu queria até combinar com vocês, pessoal. Deixa eu só parar aqui o meu PowerPoint. Eu vou deixar o PowerPoint nessa bagunça, tá? Vocês se incomodam? Vocês querem que apaga? Não. Não? Tranquilo. Eu vou deixar essa bagunça desse jeito, eu vou salvar. E também vou deixar tudo que eu tenho ao longo das próximas aulas, para vocês já conseguirem indo olhar, tá? Isso daqui. Vocês têm acesso à apostila Bernoulli, não tem? Todo mundo aqui recebeu aquela apostila? Sim. Não. Eu ainda não peguei, não. Vou ver se eu pego amanhã. Também não. Tá. Porque lá tem uns exercícios muito bons dessa parte de diagonal. Eu estava hoje dando uma olhadinha. Se eu não me engano, o Lucas me passou um link de um PDF. E tem nesse PDF. Vocês querem que manda para vocês esse PDF? E aí eu marco a página, Sim. por exemplo? Vocês querem? Sim?
Que aí eu Sim. faço isso. Que aí é legal, que aí, por exemplo, eu indico para vocês os exercícios para vocês treinando, né? Não tem como eu imaginar, né, que todo mundo aqui vai sair já fazendo. Lógico que não. Eu entendo perfeitamente, né, que é claro que a gente vai ter que praticar. Matemática é prática, né? Não tem como a gente, né, acordei em matemática, né? Eu também não sou assim, né? Nunca fui assim, nem na escola, né? Então, eu sei dessa parte, né? É, pois é, gente. Né? É claro que às vezes vocês não me conhecem pessoalmente, né? Eu sou pequenininha e a cara de criança, né? Por mais a cara de criança, eu sou velha. Mas eu tenho muita liberdade com os meus alunos e eu gosto muito disso. E eu sou chata no sentido de perguntar. Porque aluno tem que perguntar, né? Às vezes a gente é muito omisso, às vezes a gente fica muito calado, pensando que o professor sabe tudo. Gente, eu não sei tudo, não. Vai ter exercício que a gente vai fazer que eu não sei a resposta. E eu vou ter que sentar e fazer conta, né? Eu não sou dona da verdade, nunca fui. E erro conta igual vocês. Erro gabarito. Quantas vezes errei gabarito? Isso é normal, tá? E eu realmente não me importo, nem um pouco. Adoro quando o aluno me corrige. Quando o aluno fala, professora, sei que você está falando, não dá certo, não. Ou então quando me pergunta uma coisa que eu não sei, porque é uma oportunidade para eu também procurar saber, né? E a gente não sabe tudo, o professor não sabe tudo. E dependendo do professor, aqueles principalmente que só jogam as coisas, né? Eles não sabem também. Então, um aluno questionar é ruim, porque ele não sabe, ele vai ter que ficar em saia justa, né? E eu queria que vocês tivessem bastante liberdade, tá, pessoal? Eu sou muito aberta para isso, adoro aprender com aluno, né? Aluno é a melhor coisa do mundo, um dia vocês vão saber disso. Ser aluno também é muito bom, mas eu quero deixar aqui aberto para vocês, tá? Fiquem à vontade, pode me mandar mensagem. Eu também estou no grupo de vocês, eu acho. Também estou em contato com a Larissa e com o Lucas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se estiverem estudando alguma coisa extra, não entendi isso daqui, pode mandar para mim. Fica à vontade, tá? Eu estou disponível, podem mandar para mim sem problema algum. Não tem medo, Letícia, professor gosta de pergunta. Não tô zoando. De manhã eu dou aula para o ensino médio. Eu fico louca para eles me perguntar um trem. Vocês sabem o que eu já fiz para obrigar eles a me perguntar? Já fiz conta errada, de propósito, para ver se alguém notava e tinha coragem de me contar que eu tinha feito errado. E eu não tô zoando. Eu tenho uma turma com 40 alunos. Ninguém me contou que eu fiz trem errado. Todo mundo aceitou o que eu falei por medo de falar que eu errei. Mas foi de propósito, né? Então, não tenha medo, de verdade. Perguntem, falem, né? É claro que isso é muito bom, é muito rico, né? E eu gostaria que, ó, eu vou colocar a coisa errada aqui para vocês me corrigirem, hein? E se não corrigir, ó, vou puxar a orelha. Pessoal, boa noite para vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Bons estudos. Tudo que vocês precisarem. Terça-feira que vem eu tô aqui, tá? No horário normal. A gente vai voltar a falar disso aqui um pouquinho. Sempre que vocês precisarem, podem me procurar, tá? Eu estou disponível para vocês nesses horários, tá bem? Gente, um beijo para vocês. Fiquem com Deus, tá? Tchauzinho. Boa noite. Boa noite, Emily. Fica com Deus. Aí a gente faz com coração. Eu tenho certeza que a equipe toda é muito apaixonada por esse curso, é muito apaixonada por vocês, né? Vocês são grandes inspirações para nós. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa Simone. noite, obrigado. Fica com Deus. Bom final de semana. Para você também, para você também. Bom descanso. Bom descanso para todo mundo aí também. Boa noite, obrigada. Boa noite por nada, Cláudio. Um beijo para você. Quem mais está aqui? Como é que faz aqui agora?